gravar aqui. Vocês permitem que gravem Sim. esses minutinhos, né? Só para a gente poder, porque assim, Por mim, sim. toda a defesa vai ser gravada, entendeu? A gente só pede autorização, né? Para que isso facilita depois, né? Para a gente não ter que ficar escrevendo tudo, né? A gente vai gravar tanto a sala da apresentação, como a gente vai gravar a a sala da banca, né? Porque depois aí fica só comigo, porque se tiver alguma dúvida depois do que eles falaram, eu tenho como resgatar, entendeu? Deixa eu ver aqui. Euciane que está comendo pera, né? Estava tentando comer escondido. Então aí você pode, Euciane, desativar o seu vídeo. Tá bom. Você sabe? Sabe, né? Acho que eu consigo. Tá ótimo. Tá. Então, a gente começa isso. A gente começa, quer dizer, a gente começa das dúvidas de vocês, né? Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem já perguntar. E aí depois eu vou falar, ou se vocês quiserem que eu comece, enfim. Mas eu acho que seria interessante que vocês pudessem falar um pouquinho das apreensões de vocês, das dúvidas, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, eu só queria que você me explicasse um pouco referente àqueles aquelas duas formas, né, de preenchimento lá, que é o fofa, né, fofa? Ah, tá bom. Então, e o outro lá... Tá. Então, olha só, vocês ficaram com alguma dúvida no MC5 do referencial? Eu só coloquei algumas sugestões lá. Ou a gente já vai para o MCC, para a metodologia? O que vocês querem? Acho que a metodologia, que é a parte de intervenção. Tá, então tá bom. Não sei se as meninas querem, a Jaque ou a Iosiane ficaram em dúvida em algum item. Eu vou Sim, nesse fofo aí, Marina. Tá, então é lá no MC6, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui o MC5. Tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Opa, não é esse não, desculpa, é outra coisa. É outra coisa. Tá. Deixa antes de ir lá para o MC6. Vocês estão vendo aqui a tela, né? Sim. E aí, na verdade, algumas considerações que vocês viram que não tem nada demais. É importante que vocês possam fazer sempre essa descrição do marco teórico pensando em falar em coisas que aconteceram no passado e aí respeitar essa cronologia para não ficar isso no século passado e depois em 90 e depois em 2000 e depois volta lá para o século. Então, assim, ter esse respeito de quando apresentar o marco teórico, a gente, dentro de alguns tópicos, que eu não me lembro aqui se vocês fizeram tópicos, né? Não, vocês não fizeram tópicos do marco teórico. As pessoas têm feito tópicos porque facilita muito a escrita. Então, se vocês quiserem, né, topificar o referencial teórico, vocês podem fazer. Né? Vocês podem fazer um tópico só, como está aí corrido, mas eu até sugiro que vocês possam fazer tópicos, por exemplo, falar sobre segurança do paciente,
vocês podem falar sobre infecções relacionadas à assistência à saúde e vocês podem fazer um tópico de higienização das mãos. Enfim, né? Porque aí você, dentro desses 3 tópicos, né, vocês ficam mais livres, né, de pegar referências específicas, né, em relação ao que vocês vão fazer. Então, ter um tópico de segurança do paciente eu acho super importante, né, que vocês falem um pouquinho, né, como se fosse uma introdução mesmo, né? Mas assim, não é uma introdução, mas é que vocês possam se reforçar quais são os autores da segurança do paciente que vocês estão trabalhando. A mesma coisa para infecções. E lá no nosso livro, né, tem um capítulo só de infecções relacionadas à assistência à saúde, que vocês podem pegar essas referências, entendeu? Que é um capítulo bem legal. E falar, né, da higienização das mãos, como vocês já fizeram aqui. Isso é só para que a gente ganhe, né, profundidade, né, no assunto. Inclusive, quando vocês falam aqui da estratégia multimodal, né, isso poderia ser um subtópico, enfim. Mas aí vocês vão estruturar da melhor forma possível, tá? Deixa eu só pegar aqui. É porque eu formatei aqui o... Deixa eu recuperar aqui o MC6 de vocês. Vocês estão conseguindo ver o MC6? Sim. Tá. Eu não consigo Sim, ler, mas eu professor. consigo. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ficou melhor? Ficou? Você tá, Jaqueline, você está no celular, né? Isso. Ah, tá. Então, vamos lá. E aí, olha só, a primeira coisa que eu coloquei para vocês, né, e que vocês têm que ter em mente, é que trata-se de um projeto de intervenção, tá? E como é que se deu? E aí é super importante que no projeto de intervenção, vocês usaram, né, como uma estratégia para detectar problemas, né, o brainstorming em uma reunião com as lideranças, né? Isso vai estar aqui, como eu sugeri para vocês, tá? Isso aqui que é do brainstorming, vocês só citam aqui na metodologia, mas isso já vai estar como um resultado, tá? Então vocês entendam que aquilo que vocês têm que colocar na metodologia é o desenho de como é que vocês vão planejar a execução do projeto de intervenção. Mas isso, como já foi um resultado, mesmo sendo do passado, ele vai estar lá nos seus resultados, né? Então, assim, vocês já fizeram isso já aconteceu, vocês usaram, né, quais as estratégias para identificar que higienização das mãos foi o protocolo escolhido pelas equipes, isso vai estar lá na ata. Lembra que vocês têm uma ata, né, que vocês até me enviaram. Vocês vão extrair, né? A ata pode até estar no anexo lá. Se vocês quiserem colocar a ata no anexo, eu sugiro, né? Mas a descrição de como é que surgiu, isso vai estar lá nos resultados esperados, né? Eu coloquei isso aqui, né? A descrição do local. Tá? Deixa eu só ver aqui. Eu vou abrir aqui, porque aqui no meu eu consigo. Deixa eu só compartilhar aqui, que eu não consigo ver o que eu escrevi aqui do lado. Vocês também não conseguem ver, ou vocês conseguem ver o que está escrito aqui em cada caixinha dessa? Não. Ah, tá. Consigo ver agora. Tá. Essa caixinha que está aí de Isso. vermelhinho, Tá. RA?
A ideia está excelente, mas a redação deve ser melhorada. Está escrito Tá. assim. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Isso é resultado. Tá. Vamos lá. Onde que está escrito isso? Que a ideia... Deixa eu diminuir aqui. O que está aparecendo para mim aqui é esse tópico, né? Nota-se também o uso constante, aí você grifou, né? Riscou, aí depois como forma de higienizar as mãos, mas até que o ponto, mas Não, até que ponto alto. você está É isso que vendo está aqui... aparecendo para nós. O que vocês estão vendo aqui na tela? A unidade piloto proposta é composta de 7 leitos, é isso? Para mim não está aparecendo. Não é Está isso? aparecendo essa página. Não. Está aparecendo outra página aqui. E peraí. Será que eu não estou compartilhando a tela? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Interromper. Vamos lá. Ah, gente, olha só. Eu tô compartilhando outra coisa com vocês. Ó. Agora Acho que a vocês Maria estão... apareceu. Agora vocês estão vendo, né? Gente, eu estava com o Hospital de Santana, né? Ah, tá. Agora Porque eu vocês estão... abri aqui no computador. Vocês estão vendo agora o quê? Não tô enxergando, só estou vendo você. Ah, então Agora a peraí. Mari, que eu estou Então enxergando. peraí. Então eu tenho que voltar lá para compartilhar, tá? Agora vocês estão vendo? Sim. Intervenção, tá vendo lá? Agora Em sim. vermelho. Porque, Aham, olha metodologia só, 3, né? vocês... 3.1 intervenção. Isso, então tá certo. Então eu só vou interromper aqui. Ah lá, agora tem alguns minutos, peraí. Tá, vamos lá. Isso. Ó, eu coloquei isso na metodologia. Isso aqui não é metodologia, tá? Tá. E aí, vamos começar com aquilo que vocês perguntaram, as ferramentas, tá? Aí vocês colocam assim: para que os objetivos sejam alcançados, será preciso a realização de uma intervenção de forma didática e permanente, com a realização de pequenas palestras para os profissionais, né, entrega de folha. Isso tudo que vocês colocaram aqui, isso são ações, né? Que eu acho ótimo que vocês já estejam pensando nisso. Vocês receberam em anexo uma planilha, um exemplo até sobre identificação do paciente, onde tem a 5W, 3H, numa planilha Excel? Não lembro. Sim, professor. Eu Você recebi aqui. Isso. Mas eu fiquei em dúvida de como preencher essa planilha. Então, olha só, como Entendeu? é que vocês vão fazer? Posso? Tá, então olha só, essa dúvida, ela é normal. O que vocês têm que entender é que cada linha da planilha Excel, né, é uma planilha aonde você tem, por exemplo, o 5W e 3H, que vai perguntar, né, quem vai fazer, onde vai fazer, né? Essas perguntas todas, né? Elas têm, cada pergunta dessa é uma coluna. Sim. Inclusive lá, se é 2 ou 3H, vai perguntar quanto vai custar, né?
e qual é a quantidade, né? Tá. Então, Quem fará, né? isso, né? Isso está tudo lá naquela planilha Excel. A primeira linha, o que eu aconselho é o diagnóstico situacional. Tá? Então, eu vou fazer só agora uma parada. Vocês têm que entender que esse plano de ação, que é a planilha 5W, 2 ou 3H, é o passo a passo de como é que vocês estão idealizando executar o projeto. Então, a primeira coisa que se faz quando vai fazer um projeto, né? Eu vou fazer o diagnóstico situacional. Vocês vão fazer o diagnóstico situacional, né? Como? Hoje vocês pensam como é que vocês identificam a correta higienização das mãos. Vocês podem Observar. vocês podem observar. Mas vocês podem, por exemplo, nesse diagnóstico, fazer um levantamento se existe, e aí vocês vão ter que descrever. O diagnóstico situacional, ele foi realizado para verificar as condições mínimas para execução de higienização das mãos, do tipo, se há pias, Sabão, se há papel. dispensers, se há papel. Então, tudo isso vocês vão fazer. Quer dizer, vocês não vão fazer esse levantamento, veja bem, porque não vai dar tempo. Mas vocês têm que Dar fazer, pena de escrever. descrever. Isso vocês vão ter que descrever muito bem, que não é na metodologia. A metodologia, vocês só vão dizer isso, que vocês vão usar para a descrição do plano de ação em etapas, né? A planilha 5W, 3H ou 2H. E aí, cada linha dessa, vocês vão descrever lá no resultado esperado. Então, no diagnóstico situacional, a equipe de intervenção, futuramente, né, porque aí vai ser no futuro, né, agora, se vocês já fizeram essa identificação, porque eu já vi que vocês fizeram isso no piloto, muito bom, entendeu? Vocês podem fazer, porque vai ter uma outra fase que é a implantação no piloto, que é na área que vocês vão escolher. Sim. Ó, como eu coloquei lá na pulseira de identificação, vocês vão fazer o diagnóstico situacional, tá? Aí pergunta, depois que vocês têm o diagnóstico, o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão pactuar um indicador, vocês vão fazer uma reunião com a CCH. O que vocês vão fazer? É esse passo a passo que vocês vão ter que descrever, e aí é dentro da possibilidade da sua instituição. Porque vocês já pensaram como, né? Inclusive, vocês pensaram lá em folder. Então, vocês vão ter que colocar lá elaboração do folder. Quem vai fazer, quantos folders vão ser, onde vai fazer, entendeu? Então, isso tudo vocês vão ter que colocar. O diagnóstico situacional, as reuniões, né? Até chegar lá no final, que é a elaboração do protocolo institucional para a higienização das mãos. Aí vocês vão pensar, isso, elaborar é uma coisa, validar é outra, né? E aprovar é outra, e divulgar é outra. Cada ação dessa, vocês têm que pensar que cada ação dessa eu tenho que responsabilizar pessoas. Eu tenho que pensar como que eu vou fazer, né? Quando que eu vou fazer. Por isso que eu dei aquela planilha para vocês, entendeu? Para que vocês já possam olhar e pensar no projeto de vocês. Lá para a identificação do paciente, além do diagnóstico situacional, eu tive que descrever fluxo. Fluxo de entrada de pacientes, né, para poder colocar as pulseiras. Talvez vocês tenham que pensar em algum fluxo, eu não sei, né? Ou que vocês vão ter que pensar em mapear pias. Talvez vocês vão ter que pensar, né, que vocês vão ter que fazer esse mapeamento, né, de pias e quantificar esses dispensers, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas é isso que vocês vão ter que sentar e ver. Olha, no futuro, se vai ser a equipe de hoje ou se vai ser uma equipe, né, nova, como que eles têm que seguir? Porque o TCC de vocês, na verdade, vai deixar esse legado.
para a instituição. Para o Hospital de Clínicas Alberto Lima, é deixar um passo a passo. Ó, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, tá? Então, assim, desde o diagnóstico até uma reunião para pactuar indicadores. Vocês podem, por exemplo, marcar uma reunião, colocar lá um tópico, né, para ver indicadores ou ferramenta para... Porque eu não me lembro quem falou, mas falou em observação. Será que vai ser essa técnica que vai ser usada? Tá, mas de que forma que vai ser usada? Eu vou pegar... eu tenho aqui na minha instituição aquele esquema dos 5 momentos. E aí a gente fez aquilo ali na forma de um esquema e a gente observa um profissional, a gente coloca sim ou não em cada momento. E isso é legal porque a gente, depois da observação, a gente sabe qual foi o momento que ele pecou, que ele não higienizou as mãos, né? Isso é legal, você pode desenvolver um instrumento, isso aí é uma ideia que eu estou dando, né? Talvez vocês consigam monitorar através de um esquema onde vocês vão ver observação 1, profissional, né? Enfim, vocês podem pegar a categoria profissional desse profissional ou não, né? Então, o 5W3H, ele, na verdade, ele vai te dar uma orientação. Se vocês conseguirem elencar todas as ações, quer dizer, todas é impossível, tá? Eu quero que vocês pensem detalhadamente o que vocês têm que fazer. Vocês já até colocaram aqui, ó, fazer essa fixação desses lembretes, fazer folders, entendeu? Até chegar no que vocês não colocaram aqui, que é elaborar, que é escrever o protocolo. Quem vai escrever esse protocolo? É vocês sozinhos ou é a CCH e juntamente com vocês? Quem vai validar, né? Vocês vão fazer uma consulta pública, né? Dentro da instituição. Então isso tudo tem que estar... Oi. Deixa eu tirar uma dúvida. Quer dizer, nós não vamos elaborar o protocolo, nós vamos dar os caminhos certos. Isso. Digamos assim. Vamos dar os caminhos, todos os passos, todos para elaborar. E no final do nosso projeto, assim dizer que a CCH, mais o Núcleo de Segurança do Paciente, mais o Núcleo de Saúde do Trabalhador, irão elaborar esse protocolo com base nesses dados colhidos, né, desse projeto. Sim, é só seguir. É tipo pensar assim, Marilene, quem for executar, é só pegar esse passo a passo e falar, olha, alguém já pensou antes de mim. Para eu implantar um protocolo de higienização para esse hospital, eu tenho que fazer um diagnóstico situacional, porque não adianta eu implantar um protocolo se está faltando pia, se está faltando sabão. Até vocês podem colocar lá, fazer assim o levantamento, né, de quem compra, então fazer assim desses insumos, né, até pactuar. Vocês podem, dentro desse protocolo, Marilene, do tipo assim, a gente, nas instituições de saúde, a gente tem trabalhado com pactos, né? Onde a gente faz termos de pactuação entre, por exemplo, a CCIH e o almoxarifado. O pacto é que não deixe faltar ou que avise a CCIH quando chegar no nível crítico o álcool glicerinado ou o sabão. Isso tudo vocês podem criar. Vocês não precisam criar o pacto, mas vocês podem descrever que é importante que se descreva um pacto entre a CCH. Porque também não vai adiantar nada se no futuro vocês tiverem um protocolo bonitinho e não tiverem esses dispositivos para melhorar a adesão. Porque a gente sabe que a melhor adesão ela vai ao encontro, né, do fornecimento desses insumos. Se está faltando EPI, se está faltando esses insumos, a adesão vai despencar. Então, vocês vão ter que colocar essa planilha. A gente pode marcar até na próxima reunião, né? E aí vocês vão ver se vocês têm como fazer essa semana. Se pudesse ser quinta, sexta-feira. Não, na sexta-feira eu não posso. Mas, e nem nesse final de semana. Mas se for amanhã, quarta, quinta, de boa. Para a gente só ver só a planilha 5W3H.
vocês já vão pensando do que vocês querem. Você fala assim, poxa, olha só, para eu implantar, eu já implantei um protocolo aqui e eu tenho que pensar nisso, nisso, nisso. Vocês vão sugerir etapas, entendeu? E eu vou também estar sugerindo etapas aqui para vocês. Ó, meninas, preste atenção. Quando vocês estiverem com essas linhas, número 1, diagnóstico. Número 2, reunião com a CCH para elaborar indicadores. Elaborar uma ferramenta para observação em campo. Enfim, elaboração de folder. Quando vocês tiverem, né? Ou treinamento de equipe, né? Isso tudo, quando vocês tiverem, né, de 1 a não sei quanto, 10, 12, 13 ações, a gente vai pensar, né, e vai falar, olha, precisa disso, ou precisa daquilo, ou isso está demais, vamos retirar. Porque depois que tiver com essas linhas prontas, naquela planilha, na hora que vocês vão descrever, fica fácil, vocês vão olhando ali, vocês vão descrevendo resultados esperados. Espera-se, né, que na reunião de pactuação entre a CCIH e o almoxarifado ou o serviço de farmácia, né, seja elaborado um termo, né, um pacto, um termo, onde se defina isso, isso e aquilo. Tá? Vocês não vão precisar escrever. Se vocês já tiverem feito isso, ótimo. Até a elaboração, como eu falei, do protocolo. Né? Então, veja bem, o segredo do projeto de intervenção é planejar essas ações. O que vem primeiro? Né? Eu não vou fazer um folder se eu não sei, por exemplo, ou um treinamento, se eu não fiz um diagnóstico observacional. Uma coisa é um diagnóstico da estrutura. Você pode colocar, primeiro passo, diagnóstico da estrutura, né? Seja ou de estrutura e de insumos, enfim, vocês vão ver qual o diagnóstico vocês vão ter que fazer. Depois vocês vão ter que fazer um outro diagnóstico que seria das práticas de higienização. Um diagnóstico para dar para um suporte, se eu tenho dispensa, se eu tenho pia, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, e o outro, em algum momento, é um diagnóstico da prática, se as pessoas estão fazendo ou corretamente isso, ou nas oportunidades, né, naqueles 5 momentos, né, de repentemente vocês podem estar fazendo uma coisa ou outra. Né? Vocês só vão ver se as pessoas estão pegando o álcool gel e antes de tocar no paciente, né, ou depois, enfim. Tá? Eu posso pegar esse instrumento, que aqui é um instrumento muito simples, é um papel, é A4, onde está lá, primeiro momento, tal, X, aí você marca se o cara fez ou não, X ou não, entendeu? Aí vocês podem colocar, fiz 5 observações hoje no setor, em profissionais aleatórios, e vi que no primeiro momento eu tenho tanto por cento de não adesão. Que no outro momento, no momento 5, é o momento que eu tenho maior adesão. Então, você vai fazer um treinamento voltado àquilo que as pessoas não estão aderindo tanto. Né? Então, a gente vai fazer, não, a gente vai sugerir, né? Sugerir, vocês não vão fazer nada. Tá? Inclusive, vocês podem até, por exemplo, sugerir um instrumento de avaliação observacional das práticas. Mas eu posso te dar um exemplo, tipo esse. Né? Se vocês já conseguirem desenvolver um instrumento, isso já é um resultado. É um resultado já pronto. É um resultado. Aquele resultado aí, só o que espero que é daquele elaborar um instrumento, né, observacional, para a gente chegar no final do instrumento já fechou todinho esse ciclo, certo? Justamente. Então, cada linha daquela planilha é uma ação. E é isso que você falou, Marilene. Eu tenho um começo e fim. Eu vou começar esse diagnóstico da observação das práticas, ou da prática correta, ou dos momentos oportunos, vocês vão decidir. Para quê? Para que vocês possam ter um melhor treinamento, né? Para que vocês possam ser mais assertivos
no treinamento que vai ser dado. Quem vai dar esse treinamento? Quando colocar lá, treinamento das equipes, quem vai dar? São vocês? É a CCH? Aí vocês têm que ter isso. Ou é a educação continuada? Então, pactuar entre a educação continuada e a CCH, treinamentos semestrais ou anual, não sei. Aí vocês vão ter que ver. Mas isso tudo vocês não vão fazer, vocês vão propor. Tá? E lembrando que tudo tem um tempo. Eu vou fazer essa proposta quando? É claro que tem algumas coisas, Marilene, Uziane, Jaqueline e Marinha, que depende de uma reunião só. Eu posso pactuar, eu vou colocar lá no meu cronograma uma semana. Em uma semana eu vou resolver aquilo. Agora, vai ter coisas que, por exemplo, elaborar o protocolo. Né, que vai ser quem vai fazer, quando vai fazer. Isso pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, vocês vão colocar lá. Como é que vocês vão validar esse protocolo? Porque vocês têm que pensar como é que vocês validam. Porque, assim, vocês não precisam dizer qual é a técnica. Vocês podem até dizer assim, que, como vocês estão sugerindo, vocês vão fazer isso num piloto. E depois, se vocês fizerem isso no piloto, vocês vão ter que descrever. E depois, no plano de ação, a expansão vai ser expandido a cada setor nessa perspectiva. Um setor por semestre, que é outra linha lá, que é a expansão do projeto piloto, tá? Que é a implantação do protocolo em todas as áreas críticas, semicríticas, se vocês vão trabalhar num lugar ou no outro. Alguma dúvida sobre essa planilha, que é o plano de ação? Não, tá? professor. Então, é usar a imaginação, gente. É usar a imaginação, é pensar, poxa, para eu melhorar a adesão, eu tenho que construir um protocolo que tenha sido pensado em tudo. Olha quantas ideias que eu tive agora de fazer pactuação entre o serviço de farmácia e a CCH, almoxarifado, CCH, aonde a pactuação entre o núcleo de educação permanente ou educação continuada, não sei, né, como vocês têm aí, e a CCH para oferecer. Se vocês têm no diagnóstico, por exemplo, é uma empresa terceirizada que faz o fornecimento de material, vocês vão ter que pensar nisso. Né? Porque aí a gente vai chegar lá na matriz fofa agora, que é a viabilidade da execução do projeto. O que é isso? A matriz fofa ou matriz SWOT, ela tem 4 variáveis. Pense que é a fortaleza ou a força, né? Força, eu tenho as fraquezas, eu tenho as oportunidades e tenho as ameaças. Então, vamos trabalhar. Se eu me enganar aqui, na letrinha, não faz nenhuma diferença. Porque vocês têm que entender o seguinte, que eu tenho 2 letrinhas aí que vão falar de coisas boas e coisas ruins. Fortalezas e fraquezas, tá? Uhum. Eu tenho que pensar nessas 2 perspectivas de coisas boas e coisas ruins na minha instituição. Por exemplo, para a higienização das mãos, uma coisa boa. Pense numa coisa boa aí. Ter uma CCH atuante. Vocês que vão fazer esse diagnóstico, gente. Aí, na matriz fofa, vocês podem colocar lá no resultado esperado, tá? Eu tenho uma CCH estruturada, atuante, ou isso pode ser uma fraqueza, tá? Vocês vão colocar um do lado ou do outro. É tipo, por exemplo, eu tenho uma empresa terceirizada que fornece dispensa e isso. Isso para vocês é uma fraqueza ou é uma fortaleza? Né? Vocês vão ter que ver se os contratos, né? Isso é muito legal para que vocês pensem, porque, por exemplo, eu posso trabalhar fazendo uma pactuação toda vez que tiver licitação de empresas terceirizadas para limpeza e higienização. Olha que coisa legal. Aqui na Fiocruz, por exemplo, só há 5 anos atrás que a gente conseguiu fazer todas as empresas que oferecem esse serviço,
a gente avalia com checklist. E a gente que analisa no núcleo de segurança do paciente, o regimento não, o documento base, né? Aquele documento que fala que tem que ter tantos profissionais, que tem que ofertar o saneante do tipo tal, enfim. Né? É Então, TR, né? Oi? É a TR aqui, pelo menos. Isso, o termo de referência. É isso aí, Marilene, que eu ia falar, que eu estava esquecendo. A gente fala termo de referência ou documento base, né? Que é aquele que vai nortear o contrato. Então, o termo de referência é um campo minado. E isso vocês podem colocar lá no plano de ação, que em algum momento vocês vão ter que fazer a avaliação ou uma pactuação. Vocês vão pactuar que o núcleo de segurança do paciente avalie os contratos das empresas de limpeza. Né? Então, voltando lá para a matriz SWOT, vocês podem colocar isso internamente ao Hospital de Clínicas Alberto Lima. O que internamente pode complicar, né? Ou que pode favorecer. Por exemplo, eu tenho uma residência de infectologia, eu tenho um programa de residência multiprofissional, eu tenho um programa de residência de enfermagem de controle de infecção hospitalar. Vocês vão analisar os atores e aí as potencialidades, aquilo que vai ajudar na implantação e aquilo que vai atrapalhar. Isso internamente. E o outro, o FOFA, né, que tem depois a outra sílaba, as outras duas letrinhas, é a mesma coisa. São as ameaças, tá? As ameaças, e aí é externo. O que externamente pode ameaçar o projeto de vocês? Mudança de gestão, tá? Muito. O que pode ser uma oportunidade? Quem é que está com o microfone ligado? Mas sou eu, desculpa. Deixa eu desligar aqui. Olha que coisa. Espera aí. Estou tentando desligar minha cadela. Pronto. Aí, uma ameaça é isso. Aí vocês vão pensar, fora do hospital, o que pode complicar? Mudança de governo. Vocês podem pensar em não ter um fornecimento adequado, a compra desses materiais é de uma empresa que não tem, enfim. E vocês podem pensar em coisas boas também. Eu tenho parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, investimentos de fora. Isso tudo a gente vai construir também. Vocês vão mandar para mim e eu vou falando para vocês se isso é legal, se isso não é. Mas a viabilidade, o que tem que ser colocado na metodologia, você está me... Agora eu estou escutando. Tá. Então... tá. Então, aqui, a análise, agora você está escutando e não pode falar, Marilene, é isso? Tá. Então, tá bom. Então, Marilene, Marinha Jaqueline, a matriz FOFA, ou soft, se vocês quiserem colocar lá no Google, isso tudo está explicadinho lá. Porque ele vai dar viabilidade, porque é importante que vocês analisem como protagonista do projeto o que vai interferir internamente de forma positiva e negativa e o que externamente vai prejudicar ou facilitar o processo de implantação desse projeto. Entenderam? Então é isso, é começar a pensar. Isso pode interferir. Entendeu? Tá? Inclusive, vocês podem pensar assim, olha, eu tenho esse problema hoje, aquilo que está como uma ameaça, por exemplo, vocês podem colocar como ameaça hoje a empresa terceirizada de higienização.
Mas vocês podem colocar que para isso existe uma recomendação que se faça uma pactuação na análise da TR, né, do termo de referência, né, pelo Núcleo de Segurança do Paciente, pela CCIH e quem você achar que é interessante. E isso vai estar pactuado. Se alguém fizer errado, contra-ataque, a gente sabe que no serviço público existe esse tipo de coisa, está infringindo uma norma. Entendeu? E aí é importante que toda vez que você implante um projeto, e a gente vai falar dos indicadores, né? Os indicadores, esse monitoramento, vocês podem fazer esse monitoramento por meio da observação, aquele instrumento que vocês usaram lá no diagnóstico, tá? Vocês podem usar ele como um monitoramento se o negócio está dando certo. Vocês podem usar esse instrumento, né, de observar se a prática está sendo realizada, ou pela quantidade de álcool gel, como a Anvisa preconiza. Tem instituições que mensurar a quantidade gastas de álcool gel ou de qualquer outro antisséptico é impossível, tá? Porque as pessoas desviam, levam para casa, né? As pessoas, então, quer dizer, tem esse tipo de coisa. Então, também não vou fazer um projeto, porque a Anvisa diz que o indicador que eu tenho que usar é esse, mas para a minha realidade isso não dá certo. Para a minha realidade, o que dá certo hoje é pegar um papel e ir aleatoriamente no setor e ficar meia hora. Entendeu? Vou ficar meia hora, ou um estagiário, isso e aquilo, vai ficar lá observando. Um profissional observa. Ele vai ficar lá se ele higieniza as mãos. Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Tá? Se quiser ver se a prática está correta, é uma outra observação. Tá? Mas isso tudo pode ser usado para o projeto de vocês. Eu acho isso muito legal, mas vocês têm que pensar se é isso que vocês querem. Tá? E tem outros indicadores também, inclusive taxa de infecção. Vocês podem... a gente vai trabalhar com a taxa de infecção da corrente sanguínea, né? Infecção primária, ou então, sei lá, se vocês têm uma especialidade aí, querem fazer alguma coisa, vocês podem, né? De via respiratória, sei lá, ou de ferida cirúrgica, enfim. Aí vocês têm que pensar. Eu gosto muito dessa coisa já que vocês estão falando de higienização das mãos, a gente pensar em higienização das mãos, né? As infecções como um indicador secundário, né? Isso aí eu acho que fica um pouquinho distante do que vocês querem. Eu acho que se a gente tiver um indicador mais próximo do que vocês querem fazer, né? É claro que se aumentar a infecção, isso pode estar relacionado mas pode estar, né? Mas não é só, né? Entenderam? Marinha, quer falar alguma coisa? Tá tudo ok, professor, estou entendendo, sim. Tá. Esses sujeitos envolvidos, como você falou, são os profissionais, não é isso? Sim, estarão os profissionais. envolvidos. Tá, então, veja bem, no projeto de vocês, aí foi ótimo você perguntar, no projeto de vocês vão envolver o paciente, por exemplo. Se eu for envolver o paciente, eu vou ter que colocar uma linha lá. Criar um folder para os pacientes, né, ou acompanhantes. Eu gosto muito disso, mas eu não sei se vocês vão conseguir, né? Por exemplo, eu dou essa sugestão. É tipo assim, eu contei para vocês, eu conto sempre isso, né? Eu tenho uma amiga que trabalha com segurança do paciente, ela se internou, e aí ela foi pedir para uma técnica de enfermagem fazer. Aí ela falou, não, mas eu já fiz lá no posto de enfermagem. Aí ela falou bem assim, tá, peraí. Admitir. Tá. Acho que é a Tati, né? A Tati também, admitir. E eu entrei também. Eu entrei 2 vezes. Eu estou entrando no meu celular e eu estou vendo. Achei ótimo que eu estou vendo aqui o que eu estou fazendo. Vocês estão me vendo 2 vezes, não estão? Para mim está aparecendo só uma vez, professor. Só. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Engraçado que eu só estou uma vez só.
Queria estar mais vezes aqui. É que eu estou vendo aqui, mas tá bom. Tá gravando. Então, olha, Tati vocês veem entrou, que... será? Acho que entrou, né? Tati tá aí, tá vendo ela lá? Oi, boa Tá noite. de Boa preto, noite. né, Tati? Boa noite. Ai, gente, desculpa pelo atraso. Infelizmente não deu mesmo. Ô, Tati, a gente pactuou que quem chega meia hora atrasado tem que pagar R$ 50 por minuto atrasado. Vixe, Então pode você colocar já tá na devendo. conta das chefas que estão aí. Pode colocar na conta delas. Tati, olha só, a aula não. Esse bate-papo está sendo gravado, tá? Depois eu vou. Ó, é a primeira vez que eu gravo. Eu também estou me apropriando dessa ferramenta, tá, gente? Aqui, Mas ela é ótima, gente. aqui ninguém sabe mais do que o outro, não, tá? Então a gente vai quebrando a cabeça. O mais importante é que a gente faça maiores encontros possíveis, mais encontros possíveis, para a gente poder ir se familiarizando. A gente vai, só para fazer um feedback, vocês vão decidir se vai ser uma apresentando ou se vão ser todas apresentando, né? Lembrando que ninguém vai avaliar a postura ou a apresentação, o trabalho é em equipe, então pode ser uma pessoa ou pode ser todo mundo falando. A nota ela é única. Já gostei de só uma apresentar, adorei. Isso. E aí, que eu ia falar. E aí a gente vai testando, né? Eu vou querer que depois a gente faça uma apresentação. Vocês já vão pensando nos slides, entendeu? Eu vou passar depois das regras, de quantos minutos vocês vão ter, né? Como é que vai ser essa coisa da banca se manifestar, entendeu? Se a gente vai dar conta de respeitar aquele prazo que a gente tem que entregar o projeto final para a banca ler pelo menos uns 15 dias antes, né? Na verdade, são 21 dias, né? De repentemente, a gente tem que aumentar um pouquinho essa apresentação, essa data, passar para o início de setembro. Eu tenho que ver isso tudo, né? Mas a gente tem que pensar em escrever algo bem legal para que a gente não seja pego de surpresa, tá? Então, o que a gente falou foi isso, né? A gente entrou na metodologia. Então, assim, no MC5, lá, no referencial teórico, qual foi a sugestão que eu dei agora, né? Primeiro que vocês não me mandaram nada do que vocês já fizeram. Então, vou puxar a orelha de vocês, porque assim, quando eu mandei para vocês, era para que vocês mandassem de novo com as minhas sugestões, né? Para a gente poder ficar esse ping-pong, vocês mandam para mim e aí eu falo, olha, isso aqui tem que mudar. Eu estou sugerindo, para facilitar agora, que já não dá mais tempo, né? Mas vocês vão fazer e vão me mandar, fazer em tópicos, né? Vocês podem fazer tópicos, né? De segurança do paciente, infecções relacionadas à ciência e saúde, pode falar sobre higienização das mãos e um subtópico de estratégia multimodal, né? E quem fala sobre isso, enfim. Na metodologia, né, eu falei para vocês que é importante que vocês coloquem lá na intervenção o plano de ação, que é a planilha 5W3H, ou 2H. Tá? E falei da viabilidade da execução do projeto, que é a matriz fofa, né? Então, vai estar gravado lá o que isso significa. É pensar internamente ao hospital o que vai favorecer e o que vai atrapalhar, e externamente o que vai favorecer e o que vai atrapalhar o projeto de vocês. Acho que já dá para ir arrumando mesmo. E isso tudo, na hora que vocês estiverem com a planilha e a matriz fofa escrita, vocês vão ter facilidade em escrever os resultados esperados. Ok? Alguém perguntou sobre os sujeitos envolvidos. Eu falei que os sujeitos envolvidos é todo mundo que vai participar do projeto. Aí alguém falou, paciente também? Se vocês quiserem aproximar o paciente desse projeto, vocês podem, fiquem livres, né? Já que vocês não vão executar, eu sugiro que vocês aproximem o paciente. Vocês viram o quanto é importante um acompanhante estar nesse processo. O acompanhante pode falar, olha, com um folder, pode falar, mas você não tinha que higienizar as mãos antes de tocar em mim? Entendeu como que é importante? Aí, se vocês forem por essa
vertente de aproximar o paciente, vocês têm que colocar lá sujeitos envolvidos, pacientes e acompanhantes, porque vocês vão, em algum momento, fazer desde um folderzinho ou um videozinho, alguma coisa desse tipo. E, Renato, quando você fala pacientes envolvidos na questão do acompanhante, o HK já teve uma experiência em 2009, se não estou enganado, foi 2009, de se trabalhar a questão das normas e rotinas da instituição, e a gente chamou associações de pacientes, né? Perfeito. Aí eu lembro que na época a gente chamou a Associação dos Renais Crônicos, a Associação de Mulheres Soropositivas, a gente chamou a Associação de Pacientes Oncológicos, que é justamente para vir debater. Na época a gente fez normas e rotinas da instituição. Talvez que dessa forma mais, digamos, institucionalizados, eles também mais organizados, seria mais fácil. Não sei. Pois é, isso tudo são estratégias para melhorar a adesão da higienização. Não é isso que vocês querem, né? Além de escrever. Eu acho isso formidável. Eu acho que se você já tem essa experiência, vale colocar uma linha lá, né? Uma linha do que vocês vão fazer com esse paciente. Elaborar um folder com a linguagem mais acessível, né? Quem trabalha com o hospital pediátrico tem alguma coisa mais lúdica, enfim. Os aspectos éticos, né, eu até já coloquei aqui, não precisa passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, mas vocês têm que dizer que o projeto foi, na verdade, uma construção multidisciplinar, multiprofissional, que todas as áreas que o projeto será implantada, isso vocês vão ter que colocar lá no plano de ação. A pactuação com os gestores de cada área. Então, assim, a área da enfermaria masculina, né? Ou a área de internação de pediatria, enfim, ou a neonatologia, enfim. Vocês vão ter que pensar vocês vão ter que colocar eticamente que todos os gestores, inclusive o gestor, a alta gestão, eles tomarão ciência, né? Assim, quanto a essa questão, no estado do Amapá, a gente tem uma política, né, institucionalizada na Secretaria de Saúde, que todos os trabalhos, quer seja eles envolvendo humanos ou não, eles têm que passar a tramitar pela Escola de Saúde Pública do Estado. E aí isso aí requer um tempo, porque eu, sinceramente, eu não sei como é que está agora o trâmite com esse período de pandemia, se está parado, se não está, como é que está chegando essas avaliações. Como eu estou retornando amanhã para o serviço, eu vou perguntar para o meu chefe do setor que eu trabalho como é que está esse processo, que é nesse setor, no Núcleo de Educação Permanente em Saúde, que tramita esse projeto para dar o aval, para ter esse aval da comissão. Sim. Então, são coisas diferentes, né? Por exemplo, eu também trabalho, né, além da Fiocruz, trabalho em unidades prisionais aqui no Rio de Janeiro. Então, eu faço pesquisa nos presídios e lá, além de ter a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, eu preciso de uma aprovação da Escola de Gestão Penitenciária, que vai falar os aspectos de segurança. Talvez a escola que você mencionou, Tatiana, seja para ver se não está infringindo o Código de Ética da enfermagem, o Código de Ética de algum profissional, seja farmacêutico, porque eu não posso criar um projeto onde eu esteja colocando um enfermeiro para fazer algo que não seja da competência. Talvez seja nesse sentido que essa escola de saúde vá opinar em cima dos projetos, né? Lembrando que não é projeto de pesquisa, mas pode ser. Se você quiser transformar isso aqui num projeto de pesquisa, aí tem que passar pelo Comitê de Ética, mas não é a nossa proposta, tá? A nossa proposta nesse momento é de intervenção, que é, na verdade, um projeto de uma execução. Proposta, né? A gente não vai proposta fazer... de execução. A gente não vai trabalhar fazendo entrevistas com ninguém, até porque essa observação, se a pessoa está higienizando as mãos ou não, isso você não precisa fazer pesquisa, a não ser que você queira publicar os dados. Aí é uma outra história. Mas para que você faça essa observação no sentido de melhorar as suas práticas,
Não tem importância nenhuma. E isso é importante em que vocês coloquem o aspecto ético, que todos os profissionais do setor tomarão ciência da execução, né, do projeto, e que o material vai ficar acessível para qualquer profissional da instituição. Entendeu? Porque alguém pode falar assim, mas você está me observando por quê? Você está anotando por quê? O médico pode falar, não, olha só, esse projeto já foi aprovado pelo gestor da sua área. Ele disse que não tem nenhuma importância, eu vim aqui observar. Por isso que é importante esse aspecto ético, vocês colocarem isso, que toda a implantação, né, do projeto de intervenção passará pela aprovação dos gestores, da alta gestão, porque já foi quando fez essa pactuação lá há 2 anos atrás, na Anvisa, dizendo que o curso tem essa proposta de ofertar para a instituição um produto. Então, é porque mudou, né? Talvez tenha mudado o diretor, mas tem um pacto, tem um acordo. As instituições foram escolhidas mediante a assinatura de um acordo. As instituições no Brasil todo que foram chamadas, algumas delas não quiseram, né? Não quiseram. Enfim, pouquíssimas, acho que umas 4 ou 5 no Brasil todo que não aderiram ao curso. Elas foram selecionadas, mas, enfim. E quem escolheu foram os secretários de Estado e do município, que escolheram os hospitais, mas, infelizmente, pouquíssimos hospitais não quiseram. Mas, quando eles aceitaram o acordo com a ENSP, né, com a Escola Nacional, foi que vocês iam participar, tudo de graça que eu digo assim, o material não foi tudo financiado pelo Ministério da Saúde, né? O meu pagamento da minha bolsa é pelo Ministério da Saúde, a minha passagem, né? A minha diária quando eu vou aí. Então, isso tudo foi financiado pelo Ministério, mas com essa contrapartida do gestor, né, assinar um termo que vocês iam ter livre acesso a fazer a intervenção, enfim. E aí, é claro que agora os gestores, em algum momento, eles serão avisados, né? Vocês não vão ter que coletar nenhuma permissão, porque isso é no futuro, mas vocês têm que colocar ali nos aspectos éticos, né? Que todos os gestores, né, serão informados, né, da implantação e eles serão chamados. De repente não, acho que é importante vocês pensarem que no momento da implantação, que vai ser passo a passo, né, vocês vão fazer um piloto, que vocês se reúnam com o gestor, com a liderança daquele setor. Isso é uma ação. Quando? Antes de começar. Quem vai fazer, né, esse grupo junto com a CCH? Enfim, quanto é que vai gastar? Não, acho que vai gastar só um PowerPoint, enfim, vocês vão ter que colocar lá, né? Vocês vão levar algum material para convencê-los? Acho que não, né? Mas é esse tipo de coisa que vocês vão ter que pensar no plano de ação ou planilha 5W, 2 ou 3H. Entenderam? Agora eu vou parar de falar um pouquinho, vocês falam, viu que a gente já está 1h30 e não fomos chutados da sala? Verdade. Muito bom isso. Porque estava precisando de 40 a 45 minutos, né? Não, aqui apareceu para mim, eu não sei se é porque eu sou anfitrião, apareceu para mim assim, faltam 5 minutos. Deixa eu pronto. Para mim apareceu que não ia ter mais, tipo assim, não ia mais ter tempo definido, ia ficar livre. Aham. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer compartilhar a tela, ativar, remover participante, porque o anfitrião pode até remover participante. Por isso que é importante. Deixa eu ver aqui se tem como eu colocar o co-anfitrião. Eu acho que aqui eu não tenho como nomear. Não, só tem como tornar anfitrião, mas co-anfitrião não tem. Entendeu? Ah lá, apareceu, eu tô lá. Eu tô 2 vezes, vocês estão vendo? Tem 7 participantes na sala. Eu 2 vezes. Entenderam? É verdade, está aparecendo 2 vezes. É porque eu estou vendo aqui no meu celular o que eu estou fazendo.
né? Eu acho legal isso, né? Porque aí você consegue ver qual é o melhor ângulo, né, para você apresentar, né? Se a maquiagem está boa, se não está, se o texto que você está Ai, apresentando, se o dá texto para que colocar você... também a Tati, né? As meninas todas dá para colocar como anfitrião? Ou nós é Então, duas ó, pessoas no máximo? não, é uma pessoa como anfitrião e a outra como co-anfitrião. Eu vou ver aqui por que que eu não estou conseguindo colocar uma outra pessoa como co-anfitrião. Talvez a minha configuração, eu não configurei isso, mas agora eu vou chegar lá, quando eu acabar essa reunião, eu vou lá nas minhas configurações e vou colocar isso, que é importante eu ter um co-anfitrião. Aqui, ó, não tem, ó, permitir, compartilhar, não tem, aqui não tem. Comunicar, não tem. Enfim. Mas aí eu vou querer que na próxima vez a gente, vocês tragam alguma coisa, algum PowerPoint para qualquer coisa, até um PowerPoint com figuras, qualquer coisa, né? Uma aula que vocês já deram, e a gente começa a apresentar isso aqui. E aí, vocês têm interesse de falar sobre quando é que vocês acham que podem... E aí, assim, antes de tudo, lembra que eu falei que é importante que você pense nessa possibilidade de dividir tarefas? Eu acho que seria interessante, né? Enquanto um está fazendo o referencial teórico, o outro pode estar fazendo a metodologia, ou dividir a metodologia, um pode estar fazendo o plano de ação e compartilhando com o outro, ou duplas, ou enfim, né? Alguém vai trabalhando lá naquela sugestão, porque uma coisa é o que está lá na introdução, né, que é o objeto, que é a justificativa, objetivos, né, alguém pode melhorar aquilo lá, né, não é encher linguiça, mas melhorar o texto, né, se aprofundar mais em alguma coisa. Eu acho que vocês poderiam pensar nisso, entendeu? A gente já até dividiu já os grupos. Legal. Amanhã, se eu não me engano, é amanhã que a gente vai na casa da Tati, né, para a gente estar verificando alguns pontos, não é isso, Tati? Parece que é amanhã, né? Amanhã às 18 horas, lá na casa dela. Vai fazer bolo, Tati? Não, vai, ela quer fazer um bolo de chocolate gostoso. Eu já despachei, eu disse que aqui em casa a gente não come bolo. Aqui é janta, é açaí, é peixe, é carne. Olha, então tá bom, mas tá bom. Né, Marilene? Deixa eu ligar o microfone. É isso aí. Muito bom, muito bom. Então, eu nem vou almoçar direito, porque eu já vou com a barriga um pouco vazia para comer essa janta na casa da Tati. Ei, Renato, quando eu dei a proposta aqui de casa, a minha única preocupação, sinceramente, é porque aqui a gente está se recuperando do Covid. Digo, gente, pelo amor de Deus, aqui todo mundo está se recuperando do Covid, eu não sei se todos já estão positivos, que a gente ainda vai fazer novos testes. Aí elas foram me dizer, não, aqui todo mundo já pegou. Eu digo, nossa, então pronto. Eu pensei que só era a Marilene e a Luziane, a Jaque já pegou, a Marinha já pegou. Eu disse, então pronto, tá tranquilo. Oh, meu pai do céu. Olha, eu acho que a gente está caminhando bem. Vamos pensar só a gente agora escrever esse TCC e mandar para a banca. Renato, eu queria tirar uma dúvida sobre os dois instrumentos, tanto a matriz quanto a UFA, né? Eu, sinceramente, nunca trabalhei com elas. O objetivo que tu quer com elas, eu vou pegar com calma amanhã, para verificar, são instrumentos para a gente apresentar dentro do TCC como é que vai acontecer as etapas? Olha só, veja bem. Ó, vocês podem fazer como eu mandei, né? Fazer um quadrado dividido em 4 partes, vocês vão ter 4 quadrados, né? Vocês vão colocar internamente e externamente e pensar quais são as forças positivas e negativas dentro da instituição e as forças positivas e negativas fora da instituição, tá? Que vão ajudar ou atrapalhar o projeto. Veja bem, isso para quem está na banca, é importante vocês levarem só algumas coisas importantes ali. Vocês viram a viabilidade. Mas isso, olha só, quando você descreve lá, por exemplo, internamente eu tenho uma fortaleza que é uma força que é um programa de residência de infectologia. Estou dando aqui um exemplo, tá? Você só coloca isso. Vocês só vão ter esse trabalho de
fazer o exercício de topificar, colocar. Porque nos resultados, vocês podem discutir isso lá. Né? Nós temos um programa que vai facilitar. Quando, lá naquele tópico dos resultados, vocês vão colocar isso também. Né? Que a gente tem como dificultador. Isso vai facilitar a escrita de vocês. Isso não precisa ter referência nenhuma. Ou até pode ter referência. Você pode até colocar, mas acho que nem precisa. Entendeu? Mas, assim, vocês podem colocar aqui uma coisa boa que vocês têm, é o núcleo de segurança do paciente. Tem gente que não tem, que vai colocar isso como negativo. Né? Se vocês têm núcleo de segurança do paciente, se vocês têm uma CCH atuante, se vocês têm uma parceria externa como o Einstein, ou o Sírio-Libanês, ou o Moinho dos Ventos, isso tudo vai entrar nessa matriz de viabilidade. Entendeu? Então, é isso. A matriz só vai servir como o plano, só vai servir para que vocês possam sequenciar o raciocínio de vocês. Vocês vão colocar a planilha, tanto a matriz como essa planilha, lá no anexo. Isso vai entrar como anexo. Mas vocês vão descrever os resultados esperados. Tipo assim, o diagnóstico situacional da infraestrutura, né, ele visa, né, detectar, segundo a resolução, a RDC 50, né, da Anvisa, que diz que o número de pias tem que estar assim, assim, assado. Né? Então, eu acho que vocês têm que colocar a mão na massa agora para executar, elaborar essas linhas do plano de ação, que é o 5W, 2 ou 3H, e a matriz fofa, alguém pode ficar com outra pessoa pode ficar com outra. Né? Lembrando que nesse exemplo que eu mandei para vocês, já tem um cronograma. O cronograma que vocês vão colocar lá no TCC não é o cronograma do curso, não, gente. É o cronograma que vocês vão já preencher aí. Diagnóstico situacional, 1 mês, 2 meses, né? Vocês vão colocar lá. Vocês não vão colocar um cronograma dizendo assim, de agosto de 2020 a dezembro. Não, porque a gente não sabe quando que vai ser implantado. Vocês vão colocar só em meses, 2 meses. Tá? O outro, 1 semana. Entendeu? Lá no exemplo que eu mandei para vocês, né, vocês vão preenchendo aquilo ali. Eu separei aquilo na época por quinzena, ou por semana, não me lembro agora. Mas aqui dá só para eu poder depois apresentar para o meu diretor. Olha, diretor, eu estou com dificuldade nessa ação aqui. A gente fez um planejamento que ia ter uma reunião com a chefia da CCH para pactuar, e o almoxarifado falou que não quer assinar essa pactuação, dizendo que ele não vai se comprometer em fornecer adequadamente. Mas como que não? Né? Ou avisar, não é nem fornecer, é avisar quando o estoque, quando o nível crítico de álcool 70 chegar. Quando você estiver no nível, avisar para a CCH primeiro. Avisar para o núcleo de segurança. Então, essas pactuações vocês vão fazer. Entendeu? Porque isso pode... Vocês vão ter que pensar, né, na execução do projeto. E é usar a imaginação mesmo, gente. É usar a imaginação. O projeto é de vocês, entendeu? Então, se vocês acharem que é interessante fazer análise do termo de referência, como a Marilene falou, né, ou documento base de uma empresa terceirizada de higienização, né? No hospital de vocês, é a farmácia ou o almoxarifado que compra os insumos, né? Ou é uma empresa que traz? Né? Isso tudo vocês têm que pensar, que analisar o termo de referência. Aqui na Fiocruz a gente descobriu um monte de coisa. Por exemplo, hoje a empresa que ganha tem que mostrar para a gente o lote de todos os saneantes, tem que apresentar a planilha de lote, porque a gente precisa rastrear. Quando eu falo assim, olha, eu tenho que recolher o lote tal daquele saneante, eu já sei. E a empresa agora não pode falar assim, eu não sabia. Não, está aqui escrito. Entendeu? Então, são essas coisas que vocês têm que pensar para a viabilidade da execução do projeto. Alguma coisa a mais? Olha, a gente já fez uma pré-divisão, amanhã a gente vai se reunir. Eu acho que as dúvidas vão surgir amanhã, né? Sim, e aí a gente pode ou colocar lá no grupo, ou fazer mais uma reunião dessa, que eu acho tão produtiva quando a gente troca esse feedback. Eu só não vou estar disponível sexta e sábado.
Mas até domingo eu tô, domingo à tarde. Mas assim, é porque eu vou ter que sair na sexta e volto no domingo de manhã. Mas amanhã, terça, quarta, quinta, qualquer horário, Certo. tá? Então, amanhã, depois da reunião, aí a gente dá uma posição sobre Isso, o coloca no que a gente grupo qual é o melhor avançou. dia, Certo. Tá tá? bom, então. Tá? Ó, um beijão grandão para vocês, tá? E foi muito bom revê-las. Foi muito bom Tá falar com bom. vocês, Também, tá? E professor. assim, eu fiquei muito feliz ontem que eu vi, assim, eu sei que foi difícil e eu coloquei isso na avaliação de vocês, né? Que a gente conseguiu fechar a unidade de aprendizagem 3, então não tem mais fórum, não tem que enviar mais nada, a não ser o TCC. Então agora a gente tem que se concentrar no TCC. Em relação à Certo. data que a gente marcou lá no final de agosto, eu posso até tentar, se a gente não conseguir fechar com os 20 dias de antecipação para mandar para a banca, a gente pode colocar lá no comecinho de setembro, mas mais que isso fica difícil, entendeu? Entendi. E, Renato, qual é o período, qual é a data final para a gente enviar o TCC? Porque Então, olha a gente só, está construindo, né? olha só, o MC7, que é a versão final do TCC, né, já era para ter sido entregue. Então, assim, eu vou pactuar que as pessoas entreguem, né, o Pelo MC7 menos o até, primeiro. não, até o final desse mês. Então, vocês têm 10 dias, né, hoje é dia 20, 11 dias para poder terminar o MC7, que o MC7 é o TCC pronto, gente. Entendi. Entendeu? Tá bom, entendi. É essa a versão. E aí eu mando de volta o MC7 já corrido. Vou ter que me virar no Ninja para ir corrigindo o MC7. Eu vou dar mais uma semana para que vocês enviem o MC8, que o MC8 é só vocês acatarem ou não o que eu estou sugerindo, entendeu? Entendi. Então aí vocês Entendi. mandam para mim, porque aí eu mando o MC8 para a banca. Entendi. Entendeu? Certo. Então, o MC7 é a versão que vocês vão mandar para mim, para eu corrigir, que é o TCC, entendeu? E eu mando para vocês, vocês corrigem, olha só, é uma vírgula aqui, é um ponto ali, e vocês mandam já de volta, dou uma semana para que vocês façam essa revisão e mandem como MC8. Entendi, certo. É isso, Tá bom, tá? então. Então, Obrigada, assim, Renato. o que vocês têm que fazer agora é organizar, né? É montar o MC7. Tá? Uhum. É montar o MC7 e é esperar que eu corrija. Eu vou corrigir Tá no bom. máximo em 2 dias, chamando para vocês. E aí vira o Ok. MC8, tá? Tá bom, então. Então, olha, um beijão para todas, tá? E a gente se vê em breve. Eu espero vocês vão me dar um feedback amanhã dizendo qual é a próxima reunião, tá? Certo, tá bom, então. Beijão, hein? Tchau. Tchau. Beijo, professor. Tchau, obrigada. Valeu, tchau. Tchau.